Em 2 Crônicas, capítulo 13, imergimos num relato extremamente importante na história de Israel, que contempla o reinado de Abias, filho de Roboão e neto do lendário rei Salomão, representando um papel significativo na narrativa bíblica, pois revela o conflito em curso entre os reinos de Judá e Israel, após a divisão da nação israelita em 2 reinos distintos. Segundo Crônicas 13, estabelece o contexto histórico, destacando a ascensão de Abias ao trono de Judá após a morte de seu pai Roboão. O herdeiro do trono de Davi enfrenta a oposição de Jeroboão, rei de Israel, que lidera o reino do norte. Esse conflito não é apenas político, mas também religioso, uma vez que Abias é retratado como um líder fiel ao Deus de Israel, enquanto Jeroboão institui a idolatria em seu reino. Eu sou o pastor Juarez Bonfim. Este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu estou à frente dos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial, etapa D. Te aguardamos em uma de nossas reuniões. Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Queremos expressar nossos sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela oportunidade de participarmos deste manancial de bênçãos da Palavra de Deus. Esse projeto é idealizado pelo pastor Gedeon Júnior. Eu estou de volta para comentar o capítulo 13 de 2 Crônicas. Vamos lá? Acompanhe a leitura. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 ao 3. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. Abias é chamado em Reis de Abião. Seu reinado não foi de longa duração. Governou somente por 3 anos, de 913 a 911 a.C. Sua mãe era Maaca, ela chamada aqui de Micaías, provavelmente porque ela era a rainha-mãe. Ou seja, não há discrepância entre os textos do capítulo 11, versículo 20 de Reis, e o 2º versículo deste capítulo, no qual ela é chamada filha de Uriel, de Gibeate. Em 2 Crônicas 11:20, ela é chamada de filha de Absalão, ou melhor, neta, pois a mesma palavra é usada em hebraico para filha e neta. Veja 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 e 2. Segundo a enciclopédia da Bíblia Digital Mundo Bíblico, Maaca, filha de Absalão, 3ª mulher de Roboão e mãe de Abias, é também chamada Micaías, a filha de Uriel, que era o marido de Tamar, a filha de Absalão. 2 Crônicas 13, versículo 2. O seu filho Abias era o herdeiro ao trono. Crônicas relata a guerra de Abias com Jeroboão. Assim, os 2 exércitos de Judá e Israel se enfrentaram. Abias tinha 400.000 soldados valentes e Jeroboão levou à luta 800.000 soldados.
Ambos os lados estavam confiantes na vitória. Jeroboão tinha o dobro de homens que Abias, e eles eram homens valentes. Ele confiava em seu número superior. O propósito principal do livro de Crônicas é registrar a história de Judá e destacar especialmente a linhagem real de Davi, evidenciando a continuidade da promessa de Deus, de uma descendência régia eterna. Abias é apresentado como o sucessor de seu pai Roboão, que por sua vez era o filho de Salomão. Esta genealogia real traça a linhagem de Davi e reafirma a legitimidade de Abias como governante de Judá. Abias é retratado como um rei que busca seguir os mandamentos de Deus e manter a adoração ao Deus de Israel em Jerusalém, enquanto Jeroboão introduziu a idolatria no Reino do Norte, instituindo ídolos e sacerdotes estrangeiros. Essas diferenças religiosas contribuem para a tensão e o antagonismo entre os dois reinos. A transição de poder é um tema recorrente nas Escrituras e desempenha um importante papel na construção da história do povo de Deus. Neste caso, Abias assume a responsabilidade de liderar e de perseverar a fé e a aliança de Deus com o seu povo. Jeroboão, líder do Reino do Norte de Israel, desempenha um papel antagônico em relação a Abias. A divisão das tribos após a morte de Salomão criou uma rivalidade profunda entre Judá e Israel. E esse conflito se intensifica à medida que Abias assume o trono. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 4 ao 9. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo o Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e tendo terno coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi? Visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses? Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão, e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes, como os povos das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Antes do início da batalha, Abias, rei de Judá, fez um discurso notável, no qual expressou sua confiança em Jeová. O Senhor havia dado o reino a Davi e a seus filhos por meio de uma aliança de sal. Então ele mencionou Jeroboão, a quem sarcasticamente chama de o servo de Salomão. Falou da sua revolta, sua idolatria e sua oposição ao sacerdócio. Ele encerrou seu discurso com uma declaração confiante: Eis que o próprio Deus está conosco, por nosso capitão, e os seus sacerdotes com trombetas que tocam para gritar alarme contra vocês. Depois veio a advertência: Ó filhos de Israel,
Não luteis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Abias venceu a batalha. Quando foram cercados pelo inimigo, clamaram a Jeová em sua hora de necessidade, e ele foi fiel à sua própria palavra, conforme Números, capítulo 10, versículo 9. O discurso de Abias denuncia vigorosamente a idolatria de Jeroboão e seus seguidores. Ele acusa Jeroboão de ter expulsado os sacerdotes do Senhor e escolhido sacerdotes pagãos para servirem altares de ídolos, o que era uma violação direta da lei de Moisés. Abias argumenta que Judá é fiel à aliança de Deus e mantém a adoração ao Senhor em Jerusalém, onde o templo estava localizado e onde os sacerdotes levitas continuavam a cumprir seus deveres sacerdotais de acordo com a tradição estabelecida. O discurso de Abias revela sua profunda devoção a Deus e sua determinação em manter a adoração pura em Judá. Ele enfatiza a importância de seguir os mandamentos divinos e permanecer fiel à aliança com Deus, contrastando essa postura com as práticas ímpias de Jeroboão em Israel. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas 13, versículo 10 ao 12. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra, e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático com os pães da proposição, sobre a mesa pura, e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Abias não apenas fala em nome do seu próprio governo, mas também como defensor da fé verdadeira. Seu discurso não é apenas uma retórica vazia, mas uma manifestação de sua crença inabalável na providência divina e no compromisso de Judá em seguir os caminhos de Deus. O discurso de Abias é um ponto crucial na narrativa, destacando a divisão religiosa e política entre os reinos de Judá e Israel. Ele denuncia a idolatria de Jeroboão e reafirma a fidelidade de Judá à aliança com Deus. O discurso não é apenas para expor as tensões entre os dois reinos, mas também destaca a devoção profunda de Abias ao Deus de Israel e a manutenção da fé pura. Essa sessão serve como um prelúdio para a batalha iminente e estabelece os princípios que guiarão a ação de Abias em defesa de seu reino e de sua fé. Acompanhe a leitura. Segundo aos Coríntios, segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles para a retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão.
de maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor seu Deus. A batalha entre Judá e Israel, nesta sessão, nós somos transportados para o campo de batalha, onde a tensão entre os reinos de Judá e Israel atingiu o ápice. A narrativa começa com a emboscada de Jeroboão contra Abias, líder de Judá, e prossegue com a intervenção divina, que culmina na vitória de Judá. A estratégia de Jeroboão, o líder do reino de Israel, demonstra sua astúcia militar, ao planejar uma emboscada contra Abias e o exército de Judá. Ele posicionou suas tropas atrás de Judá, cercando o inimigo e deixando-os sem saída aparente. Essa campanha mostra a determinação de Jeroboão em derrotar seu adversário e unificar as tribos sob o seu domínio. A oração de Abias. Em meio à situação desesperadora, Abias clama a Deus. Sua oração é expressa em sua confiança em Deus, como verdadeiro defensor de Judá. Ele lembra a Deus de sua fidelidade, a aliança e a adoração pura. E com humildade pede ajuda divina diante da iminente ameaça. Abias reconhece que a batalha está além de suas capacidades humanas e depende inteiramente da intervenção de Deus. A resposta divina. Deus ouve a oração de Abias e responde com poder. Um sinal notável da intervenção divina ocorre quando os sacerdotes de Judá tocam as trombetas e clamam a Deus. Nesse momento, Deus envia um terror repentino sobre as tropas de Jeroboão, que entram em pânico e são derrotadas por Judá. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas e gritaram sem duvidar, antecipando a interferência de Jeová, então Deus feriu Jeroboão e todo Israel e os entregou em suas mãos. Eles venceram porque confiaram no Senhor seu Deus. Com aquela batalha, a força de Jeroboão foi quebrada. O rei perverso, cuja terrível idolatria foi a ruína de Israel, nunca recuperou sua força. O Senhor o feriu e ele morreu. Segundo Crônicas 13:20. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 19 ao 22. E Abias perseguiu Jeroboão, e tomou-lhe a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ito. A vitória de Judá não é apenas um triunfo militar, é uma demonstração do poder de Deus em resposta à oração fervorosa de Abias. Essa intervenção divina reforça a mensagem central da narrativa, que é: a fé e a obediência a Deus são fundamentais para o sucesso de Judá e a continuidade da linhagem de Davi. A batalha culmina com a destruição das forças de Jeroboão e Judá sai vitoriosa. Abias e seus exércitos capturam várias cidades do território de Israel e, finalmente, Jeroboão não tem escolha a não ser se retirar e reconhecer a derrota.
Essa vitória é uma confirmação da promessa de Deus de proteger a linhagem de Davi e perseverar a adoração verdadeira em Judá. A narrativa da batalha entre Judá e Israel, em 2 Crônicas, capítulo 3, 13, do versículo 13 ao 22, destaca a oração fervorosa de Abias, que confia na intervenção divina em um momento de desespero e a resposta poderosa de Deus em favor de Judá. Essa sessão reforça a importância da fé e da obediência a Deus, como fatores determinantes no destino de Judá. A vitória de Judá é um testemunho da fidelidade de Deus à sua promessa de perseverar a linhagem de Davi. Essa história serve como lembrete inspirador de que quando confiamos em Deus e buscamos sua ajuda em nossas dificuldades, Ele pode nos guiar para superar desafios aparentemente insuperáveis. Abias, o rei de Judá, enfrentou uma situação em que a adoração verdadeira a Deus estava ameaçada pela idolatria introduzida por Jeroboão em Israel. Hoje também vivemos em um mundo cheio de influências que podem minar nossa fé e nos desviar da verdade. Podemos orar para que Deus nos ajude a preservar e fortalecer nossa fé, mantendo-nos firmes em sua palavra e afastando-nos das influências contrárias à verdade cristã. O conflito entre Judá e Israel também reflete a divisão e a desunião que podem surgir em nossas vidas e em nossas comunidades. Podemos orar para que Deus nos ajude a buscar a unidade em Cristo e a obedecer os seus mandamentos. A oração pela unidade entre os crentes é essencial para que possamos ser um testemunho eficaz do amor de Cristo ao mundo. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe sempre.